Nesse vídeo, vamos entender a treta que aconteceu entre KaBuM, Magazine Luiza e Itaú. Já rolou muita troca de farpas, chutes e socos até agora, com os irmãos fundadores do KaBuM fazendo um boletim de ocorrência contra o Itaú, a Magalu os demitindo por suposta criação de uma nova empresa concorrente e os irmãos acusando a Magalu de demiti-los para criar uma cortina de fumaça e esconder a verdadeira fraude que aconteceu nessa história. Entenda agora a sequência dos fatos e o que você deve aprender com isso. Antes disso, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque deu bastante trabalho reunir tudo isso e deixar um roteiro bem coeso aqui para vocês. Toda essa briga começou no dia 1º de março, quando os irmãos fundadores do KaBuM criaram um boletim de ocorrência contra o Itaú BBA, afirmando que este havia agido contra os melhores interesses da KaBuM no processo de venda da empresa. Para você entender, a Itaú foi a instituição financeira responsável pelo processo de venda da KaBuM e deveria garantir que o futuro comprador fosse o mais compatível possível e oferecesse à companhia o melhor negócio dentre os concorrentes. Até aí tudo bem, mas por que então eles decidiram processar o Itaú? Pois, após a venda feita em 2021, eles descobriram alguns fatos desconhecidos até então. Primeiro, que a instituição Itaú estava planejando fazer uma grande oferta pública de ações da Magazine Luiza, ou seja, vender grande fatia de sua participação na companhia. E o segundo fato, que o assessor financeiro do Itaú, responsável pela venda da KaBuM à Magazine Luiza, é cunhado de seu CEO, Frederico Trajano. Primeiro, o problema da instituição financeira Itaú ser responsável tanto pela venda da KaBuM à Magalu quanto pela venda de suas ações é o seguinte: para o banco é de extremo interesse que a Magalu leve o acordo, no caso que a Magalu levasse o acordo, mesmo que ele não fosse o mais vantajoso para os fundadores da KaBuM, pois uma vez que a Magalu compra a KaBuM, suas ações se valorizam muito após esse anúncio. E o banco ganha muito mais dinheiro ao vender suas ações nessa nova valorização. Não é de se espantar que os dois irmãos ficassem extremamente desconfiados com essas descobertas e partissem para o ataque contra o Itaú. Só o fato do banco estar tanto na ponta compradora quanto vendedora do negócio faz com que ele tenha ganhado duas vezes no processo, pela comissão da venda e pela venda das ações na alta, e levanta sérias suspeitas de que o banco agiu mais em prol de seus próprios interesses do que dos interesses da KaBuM, possivelmente tendo espantado outros compradores interessados na empresa que tivessem propostas mais vantajosas que a que foi fechada por eles. Após sair a notícia de que os dois irmãos estavam processando o Itaú, quem tomou as dores do processo foi a própria Magalu. De uma hora para outra, afirmou que os dois irmãos haviam criado uma empresa concorrente à Magalu enquanto ainda seus funcionários, uma vez que após venderem a KaBuM, passaram a trabalhar como funcionários da Magalu, e devido a isso, estavam os demitindo por justa causa. Os irmãos Leandro e Thiago Ramos consideraram isso uma estratégia de cortina de fumaça por parte da varejista, pois a real intenção dela ao fazer esse anúncio seria desviar as atenções do real problema, que seria o fato do cunhado de Frederico Trajano ter sido assessor do processo de compra, e esse fato teria sido omitido, tanto pelo Itaú quanto pela Magalu naquela época. Com tudo isso rolando, quem vai decidir o que acontece vão ser os tribunais. Se decidirem que a KaBuM foi lesada, é provável que a venda seja cancelada e o controle da empresa volte aos dois irmãos. O problema desse cenário está na ausência de provas, visto que os dois já solicitaram à justiça a produção de provas antecipadas. O outro cenário seria o anulamento do processo contra a Magalu e Itaú, e talvez até um processo por parte delas contra os dois irmãos, por calúnia e difamação. A primeira lição que se tira dessa história é a seguinte: muito cuidado com o intermediário, mesmo que seja uma instituição financeira ou o que quer que for. Por mais renome que ela tenha no mercado, sempre tem um ser humano por trás, que é altamente suscetível a se corromper pelo preço certo e tem os seus próprios interesses. A segunda lição nessa história é a seguinte: cuidado com os efeitos colaterais. Nesse caso, a ação movida pelos irmãos foi contra o Itaú, mas quem deu logo um soco no estômago deles foi a Magalu. Isso foi possivelmente para esconder o parentesco entre o assessor e o CEO.
Mesmo que no momento os dois irmãos também não soubessem disso, todo cuidado nunca é demais, ainda que também seja muito fácil falar isso depois que já tenha acontecido. E por fim, dessa vez já pelo lado da Magalu, se eles realmente planejavam demitir os irmãos para acobertar o parentesco entre CEO e assessor, o tiro saiu pela culatra, pois movido a um sentimento de vingança, os dois irmãos jogaram essas informações na mídia, como uma lavagem de roupa suja mesmo. Para esse tipo de coisa, quanto mais rígido se é para tentar ocultar uma informação, mais caminhos essa mesma informação encontrará para se espalhar mundo afora. Atualmente, a Magalu vem passando por enormes dificuldades, sendo que suas ações já caíram mais de 80% desde o começo da pandemia. Os fatores são vários, entre os principais seriam o aumento dos preços generalizados dos produtos, por ela ser uma varejista, isso afeta ela em todas as áreas que ela atua, e junto disso a perda do poder de compra da população brasileira, ou seja, ela não está conseguindo repassar os custos, tendo que arcar cada vez mais com margens de lucro cada vez menores e, às vezes, até mesmo absorver certos prejuízos para conseguir se manter competitiva num segmento tão disputado quanto é o varejo. E vocês, o que vocês acham de toda essa história? Quem estava errado foram os irmãos, quem estava errado foi a Magalu, foi o Itaú, ou todo mundo estava errado, ou ninguém estava errado? Coloca aí nos comentários se eu também deixei passar alguma informação, se surgiu alguma novidade. Vamos comentar aí, vamos discutir sobre esse acontecimento. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, por favor. Demorou bastante para eu conseguir juntar tudo, colocar num roteiro coeso, explicar direitinho para vocês. Beleza? Deixa o like, se inscreve e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.